De volta com o Bom Dia Agronegócio dessa quinta-feira, agora sim, com o áudio, com a mensagem clara de Cristiano Palavra. Cris, bom dia de novo, meu amigo. Agora sim, todos te ouvindo, viu? Seja bem-vindo. Muito bom dia para todos, agora sim, dia aí abrindo com altas, né? Então, um dia que tende a ser positivo, cara. A gente já vinha falando ali um pouquinho sobre o câmbio, né? Se o câmbio abrir também com algum impulso, podemos ter um dia de oportunidades aí para o produtor brasileiro. Cris, você me falava sobre a casa dos 5,8 ali para o dólar, que é um patamar importante que o mercado está observando agora, né? Exatamente, exatamente. Já tem alguns dias que, se a gente olha para patamares mais técnicos, né, gráfico, a gente vê ali um suporte se formando muito firme na casa dos 4,92, porém um suporte mais psicológico na casa dos 5 que não conseguiu ser rompido mais desde o dia lá que a gente teve aquelas mudanças políticas devido à situação do Flávio Bolsonaro. Então o dólar começa a trabalhar já num patamar um pouquinho mais alto nessas últimas semanas e ontem muito mais ligado às movimentações do exterior, principalmente alguns novos ataques sendo reportados lá no Irã e a falta de acordo, né, entre Estados Unidos e Irã voltou a aquecer o mercado, o que também é um motivo para essas altas agora de manhã no petróleo que estão impulsionando as commodities agrícolas também. Ou seja, Cris, quando a gente olha para o mercado de commodities, ou para o mercado de grãos especificamente, eles ainda estão pautados muito mais na geopolítica do que nos fundamentos, porque nessa semana nós recebemos a atualização do plantio americano e continua acontecendo numa velocidade considerável, num bom ritmo, e me parece que as condições climáticas por lá também estão favorecendo não só os trabalhos de campo, mas o desenvolvimento inicial das lavouras, né? Certamente, Carla, é um bom início da safra americana, para a gente não falar que é um ótimo início, mas sim, é um bom início da safra. Analisando alguns números referente às margens por lá e a elevação muito significativa dos custos de fertilizantes, Carla, e tendo em vista que esse plantio está bastante rápido também, abre-se a possibilidade de a gente ter até incrementos na área lá no dia 30/6, né, quando o USDA vai atualizar o seu relatório, porque realmente faz sentido que os produtores norte-americanos apostem mais na soja esse ano. Eles estão com um consumo interno muito aquecido, as projeções de estoque são até menores, né, do que estão projetadas para essa última safra, que eles já encerraram praticamente e finaliza o ano comercial ali em julho, agosto. Uhum. Então faz muito sentido que essa área possa até crescer. E isso contrasta realmente com esse suporte todo que a gente está observando em Chicago. Quando a gente olha para a relação estoque-uso dentro dos Estados Unidos, faz sentido de fato que Chicago fique mais próximo de 12, mas também faz muito sentido que a partir da definição da safra americana, esses preços lá possam recuar com possibilidade de voltar depois quando a sazonalidade virar para o positivo novamente. Mas por agora, o que pauta realmente Chicago e tem trazido essas movimentações é muito mais o cenário geopolítico do que propriamente a safra americana, que está no início, ou qualquer outro fator ligado à demanda, entre outros. E esses fatores ligados à demanda incluem a possibilidade da China comprar um pouco mais de soja dos Estados Unidos, né, Cris? Isso pode mudar o jogo caso venha a confirmação desse movimento nos próximos dias, ou justamente por conta dessa questão geopolítica, mesmo que se confirme isso, o mercado vai acabar não concentrando a sua energia, a sua atenção numa notícia como essa. Olha, Carla, depende muito. Se vierem compras da safra velha, aí sim eu vejo uma movimentação maior do mercado, porque aí de fato a gente vai ter retração dos estoques americanos ainda, que ficariam ainda menores do que a atual projeção. Estoques dessa safra velha, né, que estão ali na faixa dos seus 9,5 milhões de toneladas. Caindo da safra velha, acaba pressionando da safra nova. Agora, se essas compras já forem se concentrando para a safra nova, não vejo grande impacto. Lembrando que os 25 milhões de toneladas que a China prometeu ou se comprometeu, né, comprar nos Estados Unidos, não é um volume tão grande, né, Carla? A Uhum. gente, se você olha o histórico de compras, colocando o ano comercial americano, a gente já tem esse volume de compras desde a safra ali 2013, 2014, com exceções apenas em 2018, 2019, quando a China acabou comprando menos na primeira guerra comercial, e com exceção desse atual ano, que a China também ficou muito tempo sem comprar e comprou aquelas 12 milhões de toneladas. Então, 25 milhões não é um volume tão grande e que venha trazer problemas para o Brasil, por exemplo. Um ponto que é importante, já nessa parte de demanda, Carla, nós tivemos uma desaceleração nos compromissos de exportação aqui no Brasil. Então, hoje, quando eu olho para a formação do preço,
eu vejo que altas elas teriam que estar mais ligadas realmente ao câmbio, enquanto o cenário de retração dos preços hoje, a maior pressão está vindo dos prêmios. Os prêmios voltaram a ficar negativos para junho nesses últimos dias. Já estamos aí saindo da nossa colheita e os prêmios ainda muito pressionados aqui no Brasil. Então, essa desaceleração das exportações brasileiras nesse atual ano é o que me preocupa mais nesse momento. Cris, nisso a gente vai vendo uma demanda ainda muito concentrada aqui no Brasil, o que é bastante positivo. A Pátria, inclusive, vem trazendo muito forte nas suas análises essa força da demanda e o nosso programa de exportação maior do que o do ano passado. Como é que isso tem ajudado a equilibrar a margem do produtor brasileiro e sinalizar para ele as estratégias de comercialização mais adequadas, principalmente para concluir a comercialização da safra 25-26 e trazer um fluxo de caixa ali para pensar as estratégias para a safra 26-27. Cara, exatamente sobre esse ponto que eu estava comentando. Nós tínhamos ali, até a entrada de abril, compromissos de exportação muito aquecidos, já colocando, e inclusive batemos recordes mensais ali de embarques. O que a gente observa agora, com chegando, já se aproximando de junho, é que o volume de novos negócios e a elevação dos compromissos de exportação, ela está perdendo força. A gente sai ali de compromissos que em abril chegaram até 20% superiores à safra anterior. Esse número veio caindo para 15%, 10%, 7%. Nesse momento, a gente tem 3,3% de compromisso de exportação superior ao ano passado, o que não é um número tão agressivo, tendo em vista que a safra também é maior. Então, esse é um ponto que me preocupa nessa continuidade dos Uhum. preços ao longo do ano. Por isso que eu vejo que altas mais agressivas, elas necessariamente vão exigir um dólar mais alto e não necessariamente os próprios fundamentos de oferta e demanda que vão direcioná-las aqui para o Brasil. Ou seja, a gente vai ter que ficar atento então também aos prêmios que, aliás, vieram cedendo nos últimos dias, né, Cris? Vieram cedendo, cederam bastante, principalmente quando a gente teve essas elevações do câmbio, acabam ajudando nessa pressão sobre os prêmios. Chicago mais alto também ajuda nessa pressão sobre os prêmios, mas eu vejo que o volume e o ritmo de novos negócios também é um ponto negativo para os prêmios nesse momento. Lembrando que quando a gente tem essa Chicago sobe, o prêmio cai. Essa é a base ali das negociações. Mas quando isso Certo. acontece de forma muito agressiva e a gente não vê melhora nos preços, mesmo com Chicago subindo, isso fica um sinal claro de que o mercado tá meio frouxo, tá meio devagar. Se a gente tiver um Chicago subindo e prêmios pelo menos sustentados, isso mostra que apesar de uma força de Chicago que se relaciona muito com os Estados Unidos e com o movimento geopolítico, o prêmio, se ele acompanha, mostra realmente que a gente tem uma demanda mais aquecida, o que nesse momento começa a perder força. E, como eu falei, é isso que me preocupa para a continuidade dos preços, porque a gente ainda tem um volume bastante grande de soja a ser negociado pela frente. Cris, como é que está essa situação para a safra nova? Você também vinha trazendo nas suas últimas análises essas oportunidades também importantes que se avizinhavam para a safra 26-27. Elas continuam aparecendo ou esse movimento recente acabou limitando também essas oportunidades para a nova temporada? Continuam aparecendo, Carla, continuam aparecendo. A gente realmente está vendo preços ofertados para 2027 em algumas regiões que são melhores do que todas as negociações que foram feitas para 25, 26. E, na minha visão, são preços que vale a pena sim acompanhar de perto e até aproveitar, já que uma grande parte das compras já foi realizada a nível nacional. Então, essa proteção, né, dessas compras já realizadas é importante. É claro que o produtor também pondera, né, para avançar nessas vendas, Carla, essa preocupação com o El Ninho que está vindo, né? A gente ainda tem dúvidas, os meteorologistas em geral também, sobre quais os efeitos específicos que esse El Ninho pode trazer, né? E até dúvidas sobre, de fato, a formação de um super El Ninho ou não. Mas fato é que os modelos são muito consistentes em apontar que as águas do Pacífico estão se aquecendo de forma muito agressiva. Então, o produtor olhando para esse cenário de El Niño forte e os riscos que isso pode trazer, quem sabe até os impactos em preço, também tem mantido uma certa cautela em não avançar demais com esses negócios para 2027. E falando em El Niño, Carla, ontem eu palestrei aqui em Goiânia e trouxe uma análise sobre os últimos anos em que o El Niño, pelo menos, foi forte ou muito forte, né? Não os El Niños fracos, que têm um efeito muitas vezes pequeno na nossa safra. E a gente identifica três safras
como as principais aí que tiveram um El Niño mais forte. A safra de 82, 83, a safra de 91, 92, quando a configuração da safra brasileira era muito diferente do que a gente tem hoje. Trazendo mais recente foi o El Niño de 2015, 2016, esse já com a safra um pouco mais no padrão que temos hoje, né, em termos de Sim, dispersão da soja pelo Brasil. Naquele ano, cara, trazendo alguns números, a região norte do Brasil teve uma queda de 19% na produtividade média. O Nordeste brasileiro, que é onde eu vejo o maior impacto quando a gente tem anos de El Niño, em especial a Bahia, que é o principal produtor ali do Nordeste, a redução naquele ano foi de 35%. Já para Centro-Oeste, 2,8% de queda, enquanto para o Sul e Sudeste, alta de 15% e 8%. Então, bem característico do El Niño, né? Problemas para o Norte, sim. Nordeste, melhora para o Sul, mas realmente, quando a gente olha para 35% de quebra na produtividade do Nordeste e 20% praticamente, 19% para o Norte, reforça esse sentimento de preocupação. E o que é ainda mais grave, em 2016, na safrinha, a nossa área cresceu, porém o impacto na produtividade foi muito, muito grande. A gente teve aí, a média nacional naquele ano foi de 64 sacas por hectare. Então, realmente, a gente Nossa, pode. Exato. Então a gente tem que ficar muito atento com o El Niño, como eu disse, ele vai acontecer, seus efeitos ainda não temos certeza. Brinco até que as previsões muitas vezes erram a semana que vem, então para a gente olhar para 3, 4, 5 meses, né, para frente, claro que traz sinais, mas garantia de resultados ainda não temos. Então esse El Niño é um freio que o produtor tem usado e com razão, né, para não avançar tanto nos negócios. Mas voltando à sua pergunta, vejo essas altas que a gente teve no câmbio, esse câmbio futuro que voltou a operar acima de 5,40 como oportunidade sim para fazer alguns negócios. agora, Cris, esse freio, ele também freia, eu imagino, a aquisição dos insumos, certo? E como é que isso impacta na gestão dessa próxima safra, que vai ser uma safra mais cara, indiscutivelmente, e com janelas de compras de insumos mais estreitadas, que é algo que também vocês têm trazido nas análises de vocês constantemente como um alerta aqui para a nossa audiência. Como é que a gente vai ter que cruzar esses dois riscos, o climático e o de custo de produção, para fazer ali uma gestão minimamente possível para a safra 26, 27? Ótima pergunta, Carla. A gente, até assim, quando nos perguntam o que que vocês estão projetando para a nova safra do Brasil em termos de área, eu ainda acho muito cedo para trazer grandes conclusões sobre a área aqui no Brasil. Por exemplo, o SDA fala em mais de 50 milhões de hectares, até 50,5 no seu levantamento inicial da safra 26, 27, mas é um número muito preliminar. Até porque nas nossas análises nós temos cerca de 55% dos fertilizantes brasileiros para a safra de verão já comprados, então falta quase a metade ainda dos produtores a comprar. Na parte de sementes, nós temos atrasos também em relação aos últimos anos. O nosso último número mostra cerca de 48 a 50% das sementes já adquiridas. E defensivos também na faixa de 40 a 45% já adquiridos. A nossa carteira de cliente já está bem adiantada nas compras, já tem tempo, mas a nível Brasil, a gente tem esses números que mostram, vamos colocar aí, metade comprado, metade não comprado. Ainda tem muita coisa para se definir em relação à safra nova. E isso também acaba sendo um freio para novas vendas. Então, o produtor olha para custos bastante elevados, principalmente na cadeia de fosfatados, que é o maior custo dentro da lavoura. Há uma nítida percepção de redução de investimentos para esse ano. Então, tanto em termos de área, a gente está com um cenário muito aberto ainda para o Brasil, como também em termos de produtividade, porque a gente tem uma combinação de fatores que certamente vai diminuir o investimento desse ano. O principal deles é realmente esse custo muito elevado dos fertilizantes, em especial o fósforo, o crédito bem mais limitado e caro do que a gente viu nos últimos anos. Grande parte dos produtores tiveram uma retração dos seus na sua capacidade de tomar crédito, então isso vai refletir em investimentos menores. Então a safra do Brasil ainda é uma safra muito em aberto e que pode, a gente tem falado isso, né, pela primeira vez até observarmos uma retração, porque o cenário não é bom quando a gente olha para margens. De fato, um cenário muito apertado. E sabe o que me preocupa? Essa diminuição necessária de investimento do produtor, porque assim, para nós abre aspas, fácil, fecha aspas, dizer
É fácil fazer isso, né? Reduzir esse investimento para o Não é produtor. fácil. Não é fácil, é dolorido fazer isso, mas o que mais me preocupa é essa exposição maior que a safra 26, 27 pode ter ao clima por conta desse investimento mais contido nos pacotes tecnológicos. E o que a gente não precisa agora, eu ouvi até uma palestra recente do André Pessoa, que diz isso, o que a gente não precisa agora é produzir mal, que é o que vocês analistas têm nos trazido, é o que a Pátria tem falado, nas suas palestras traz, e a gente está falando muito sobre essa exposição da safra. Eu imagino que essa não seja uma preocupação só minha, mas seja uma preocupação acima de tudo do produtor, mas vocês estão tentando também fazer esse ajuste com o produtor para que a safra fique o menos exposta possível. Exatamente, exatamente. Eu acho assim, há possibilidade de ter gastos menores com adubação, principalmente, mas precisa ser uma escolha muito criteriosa, né, cara? Precisa ser uma escolha agronômica muito criteriosa, porque abrir mão de produtividade é muito complicado. Margens apertadas, você precisa produzir bem. Mas é claro, produzir com eficiência, né? Olhar muito mais a rentabilidade do que a própria produtividade. Então, é um ano que não é fácil, nunca é fácil tirar investimentos da lavoura, a gente sempre quer colocar aquilo que for possível, aquilo que é mais indicado, vamos dizer assim, mas é um ano, os produtores vêm acumulando um pouquinho de gordura no solo. A gente vem acumulando investimentos fortes que estão sendo feitos nos últimos anos e que dão espaço realmente para essa redução de investimentos, muitas vezes sem ter qualquer impacto em produtividade. E quando a gente olha para o clima, cara, eu também sou muito cético em montar uma estratégia de vendas projetando quebras. Até porque, cara, eu falei dessas quebras Sim, grandes ali de 2015 e 16. Mas vamos pegar aqui, ó, produtores que talvez estão nos escutando lá na Bahia, no Maranhão, no Tocantins, áreas que eu vejo mais risco, né, para esse ano de El Ninho. Como é que era o perfil do solo e a resiliência dessas áreas a veranicos e secas em 2015 como é hoje? Esses 10 anos foram de investimentos muito pesados em perfil do solo. O produtor do Nordeste brasileiro aprendeu cada vez mais a trabalhar com esses solos mais arenosos, principalmente na Bahia, que foi onde teve as maiores quebras em 2015 e 2016. Então eu vejo que o impacto desse El Niño, claro, ainda não sabemos qual é o tamanho da intensidade dele, mas ele tende a ser menor do que a gente já viu quebras do passado. Cada vez mais a gente vê a produção de soja resiliente a essas quebras. Então, esse é um ponto também não vou vender porque vai ter quebra, vai ter problemas lá na frente, tem que tomar um certo cuidado. Por outro lado, apesar da resiliência que a gente tem no Nordeste brasileiro hoje em termos de solos, isso se espalha para todas as regiões do Brasil, em 2015 e 2016, Norte e Nordeste brasileiro eram um pouco menos de 10% da nossa safra. Hoje já são sim. quase 20% da nossa safra. Então, impactos ao mercado nesse ano podem acontecer. Lá em 2015 e 2016, o impacto foi muito pequeno, porque a nível Brasil a gente teve uma safra praticamente normal, porque o Sul foi bem e o Nordeste não era, naquele ano, uma região tão relevante como é hoje. Exato, era nesse ponto que eu queria chegar. Hoje essa distribuição ela tá diferente, ela se aproxima muito mais de 2015, naturalmente, da safra 2015 e 16 do que as demais, mas ainda assim a gente tem uma mudança nesses 10 anos que é muito significativo e as médias produtivas dessas regiões também, graças a Deus, melhoraram muito. Então o Demais. impacto que isso tem no resultado nacional é diferente, né, Cris? É diferente, é diferente. Aqueles anos próximos de 2015 foram muito ruins, principalmente para a Bahia. Outras partes do Nordeste também, mas principalmente para a Bahia. Os produtores baianos sofreram por 3, 4 safras consecutivas. Mas foram anos de muito aprendizado, inclusive, que trouxeram os produtores para onde eles estão hoje. Realmente com investimentos mais sólidos em perfil de solo. Realmente essa questão de aprender melhor a trabalhar essas áreas da região. A irrigação também cresceu por lá, então também é um fator de resiliência. A Bahia viveu entre 2012 e 2016 mais ou menos o que o Rio Grande do Sul vive nesses últimos anos. Foram safras consecutivas de muita dificuldade. Então, realmente a gente tem uma mudança grande no perfil de impactos, né, da seca aqui no Brasil. Por isso que também pisar totalmente no freio, né, e não vou vender em função do El Ninho, faz sentido não avançar demais. Mas não avançar em nada quando aparecem as oportunidades, eu não gosto de basear as estratégias em suposições ou previsões de quebra, já que elas podem não acontecer. É claro que se a gente estiver lá em novembro, já dentro do plantio, ou setembro, pelo menos, com previsões, né, mais próximas
de fato da safra, aí a gente pode ter outras conclusões. Mas hoje, ainda em maio, finalzinho de maio, começo de junho, a gente tomar grandes conclusões porque vai acontecer lá na safra, a gente sabe que o clima muda. Esse último ano, as previsões, por exemplo, erraram muitos modelos não conseguiram captar realmente os volumes de chuvas. Por exemplo, pouquíssimos modelos mostravam que outubro e novembro ia ser tão pouco chuvoso nessa última safra, e nem que março ia ser Exato. chuvas aí 2 vezes acima do normal. Então, e mesmo essa safra em várias regiões com chuvas muito abaixo da normalidade, na totalidade das chuvas, a safra foi boa, né, Carla? Então mostra Sim. realmente que há uma resiliência muito grande na capacidade produtiva brasileira. Ô, Cris, eu quero muito te ouvir mais sobre isso. Infelizmente, o nosso tempo está estourado aqui no Bom Dia Agro, mas a gente vai te ouvir e já vou aqui fazer um convite para você estar conosco amanhã para falar sobre milho, safrinha e colheita. Ótimo. Começou, né, Cris? Começou principalmente no Mato Grosso. É uma colheita aqui no Mato Grosso começa muito bem, viu, Carla? E a gente está até curioso para Pois é, saber como vai ser em outros estados, porque o mercado ainda não precificou uma quebra. Até porque a colheita está começando, então essa sim. quebra pode fazer falta mais para frente, né? Mas de fato, os números que estão aparecendo para Goiás podem, e algumas partes do MS, podem surpreender negativamente, e isso é uma preocupação. Cris, vamos alinhar. Amanhã estamos juntos novamente para a gente aprofundar essa questão do milho. Meu amigo, muito obrigada, principalmente pela gentileza e pela paciência aqui de esperar essa questãozinha técnica do nosso Relaxa. áudio. Mensagem passada. Obrigada, Cris, principalmente pelas orientações divididas aqui com a nossa audiência. Sempre bom estar com vocês. No fechamento tem mais Pátria Agronegócios aqui na TV Notícias Agrícolas.